Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para mais um encontro, para mais um momento de reflexão, para mais um momento de tentarmos diminuir esta saudade que a distância física ainda nos impõe. Mas virtualmente estamos caminhando lado a lado e glorificamos a Deus de podermos ter esse tempo de estarmos juntos. É muito bom saber que muitos irmãos estão conosco e esperando esse momento, porque, é como eu disse, é uma ferramenta, é um meio para nós tentarmos diminuir essa distância e mantermos essa nossa comunhão e essa alegria de estarmos juntos. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Aliás, eu quero aproveitar esse instante e hoje pela manhã eu recebi um recado do Alexandre. Ele e a sua esposa Juliana estão morando em São José dos Campos. Eu não sei quantos vão se lembrar do Alexandre, mas eu o batizei. Era membro da nossa igreja, ele e a sua esposa, mas por questões de trabalho ele foi morar em São José dos Campos e tem acompanhado. E um abraço, Alexandre, um abraço, Juliana. E é bom saber que vocês estão bem, guardados e protegidos por Deus, e também encurtando essa distância e, como ele disse, sentindo saudade da nossa igreja. Já que eu estou nessa fase agora de mandar abraços virtuais, mandar um abraço para minha mãe, para minha irmã Regina, que também tem nos acompanhado, né? Não diretamente aqui no Instagram, mas depois no YouTube, elas têm acompanhado esse momento nosso. Que Deus esteja abençoando a senhora mãe, a Regina, principalmente nesses momentos, né, da saudade, esse momento ainda desse luto que estamos vivendo em família. Deus esteja abençoando vocês. Outra coisa, nós estamos preparando, né, junto aí com o Evanderson, a Flávia, Edgar agora, se incorporando aí a esse grupo, nós estamos preparando algumas inovações, algumas melhorias, né, nessa apresentação, nesse momento dessa comunicação nossa, e por questões técnicas não vamos fazer hoje algumas dessas inovações. Provavelmente, a partir de domingo, nós já teremos essas novidades, né, preparadas. Então, os irmãos estejam aí nos acompanhando, estejam ainda divulgando para outras pessoas também. E com certeza estamos preparando as coisas com muito carinho e visando principalmente fazer o melhor, porque estamos fazendo para o nosso Deus. Afinal de contas, através desse canal, nós temos conseguido também atingir muitas pessoas. Ontem nós fizemos um pedido à igreja, aos irmãos, sobre as 7 famílias que são atendidas pelo Projeto Recomeçar, um braço social da nossa igreja. E ontem mesmo ganhamos as doações dessas 7 cestas. Então, essas famílias já estão, né, garantidas para o próximo mês. Nós agradecemos e louvamos, agradecemos as pessoas que doaram. Eu não pedi permissão para falar os nomes, então por isso que não estou citando, mas o casal que doou essas 7 cestas, nós louvamos a Deus pela vida de vocês, se estiverem nos assistindo ou esse vídeo chegar até vocês depois. Mas, como eu também disse, infelizmente, se esse confinamento, se esse distanciamento social perdurar, outras pessoas nesse meio tempo vão precisar da nossa ajuda. Então, nós não queremos ficar apenas com as 7 cestas que já estão pré-direcionadas, ou seja, já tem famílias para receber essas cestas. Então, ainda estamos precisando de mais doações para nós termos ali algumas cestas em estoque e, no caso de uma emergência, nós já termos como atender na hora que a demanda surgir. Então, coloque também no seu coração se você pode nos abençoar, ajudar a igreja a termos essas cestas ali, né, em stand-by. Aí alguém precisando, nós vamos poder atender essas pessoas. E outra coisa, amanhã, quinta-feira, é, nós vamos colocar, né, as novas perguntas. Toda quinta-feira, então,
nós já estaremos colocando 5 perguntas. Coloquei as 5 na semana passada. A Flávia acabou de avisar aqui que ganhamos mais, né? Glória a Deus por isso. Louvamos o Senhor por essa liberalidade, os irmãos compreendendo que podemos fazer um pouco mais em prol daqueles que porventura estiverem com maiores necessidades. Voltando à questão das perguntas, amanhã colocamos mais 5 perguntas para os irmãos aproveitarem esse período aí de confinamento, de quarentena, para fazerem sua pesquisa bíblica. Espero que todos já tenham achado aí as respostas. Deixa anotadinho, acrescenta amanhã as novas 5 perguntas que iremos fazer. A nossa reflexão de hoje, eu já vou falar o assunto e depois vamos orar. Nós vamos falar sobre solidão, sobre o estar só, sobre esse sentimento que pode ser extremamente produtivo, mas também pode ser extremamente destrutivo. Então nós vamos ver à luz da palavra de Deus e vamos refletir um pouquinho. Então, antes de começarmos, antes de lermos a palavra, antes de já fazermos essas aplicações, vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus essa oportunidade. Coloque a sua família agora no altar do Senhor. Se você tem um pedido específico de oração, estamos em culto, então você coloque no altar do Senhor. Deixe no altar do Senhor agora a sua súplica, o seu pedido. Vamos orar. Senhor Deus, nosso bondoso Pai, obrigado por este encontro. Obrigado por este culto que estamos prestando ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos concede nesse tempo de crise, tempo de pandemia, tempo de tanto medo e ansiedade, expectativas. O Senhor nos dá esse canal, o Senhor nos dá esse recurso tecnológico para que, como igreja, possamos estar juntos, unidos, celebrando comunitariamente. Não é um culto presencial, mas é um culto real. É um culto que prestamos ao Senhor, reconhecendo quem o Senhor é e principalmente aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Toma, Senhor Deus, a cada pessoa nas suas mãos, a cada lar representado. Receba no teu altar cada pedido de oração, cada necessidade. E, Pai, fala aos nossos corações. Traz-nos conforto, traz-nos alento e nos abençoe através da sua palavra. Em nome de Jesus que eu peço. Amém. Bem, solidão é talvez um dos grandes medos, talvez uma das grandes coisas que a maioria das pessoas, né, não consegue lidar. Existia um filósofo que inclusive influenciou Nietzsche. Ele é colocado inclusive como uma pessoa extremamente, né, mal-humorada, uma pessoa ranzinza, uma pessoa pessimista. E ele falou do dilema do porco-espinho. Em tese, em resumo, né, a ideia dele, a percepção, a leitura que ele faz é o seguinte: o porco-espinho, né, simbolizando, nós somos uma espécie de porco-espinho, nós temos a necessidade de estarmos juntos, mas se ficarmos juntos demais, o espinho machuca o outro. Mas também se nos afastarmos demais, podemos estar vulneráveis a predadores, ou o frio, ou a fome, o isolamento também nos mata. E aí a grande questão é, qual a distância segura? Qual é a distância boa, né, para nós estarmos ali podendo conviver em comunidade, conviver em família? Com certeza você já ouviu pessoas falando que se sentem sozinhas, mesmo no meio de uma multidão. Pessoas que podem estar, inclusive, no banco das nossas igrejas, mas não se sentem com aquela sensação do pertencimento, do fazer parte. Quantas pessoas podem estar agora dentro de casa com a sua família, mas se sentindo sozinhas? E uma grande preocupação que esse tema tem trazido nos nossos dias, alguns entendidos, alguns estudiosos, é o medo de que essa sensação da solidão faça com que as pessoas, por exemplo, recorram para o suicídio, como uma possibilidade de fuga dessa angústia. A solidão ela é retratada, inclusive, na literatura de diversas formas. Existe um livro, eu estou tentando lembrar agora o nome, da Clarice, e ela conta a história de uma pessoa, uma mulher que, despedindo a sua empregada, quando ela vai arrumar lá o quarto da empregada, ela tem um choque de realidade, porque ela percebe, ou ela se percebe como alguém que de fato não conhecia quem trabalhava para ela.
Há um detalhe lá no livro interessante, né, que ela, quando abre lá um armário, ela vê uma barata, no primeiro momento aquela repugnação, depois ela vai, pega a barata e ela come a barata. E aí tem uma questão aí, né, muito interessante na questão da psicologia, uma questão filosófica por trás disso, uma questão existencial. É uma cena terrível, né? Imagine isso um dia na televisão ou alguém retratando isso num filme. Deve ser uma coisa muito repugnante. Mas há toda uma leitura filosófica e psicológica que se faz disso aí, e ela faz um processo de autodescobrimento, quem de fato ela é. Ou seja, ela tem consciência de que ela era apenas um personagem e ela quer ser de fato alguém a partir de agora. Tudo bem, aí alguém diz, mas o que a barata tem a ver com isso? É a autora, é a leitura que ela faz, então nós não estamos aqui para discutir o livro ou discutir esse conteúdo literário. Tá? Estamos aqui pensando na questão da solidão. Como que, inclusive, os filmes, né, retratam as pessoas solitárias como pessoas, às vezes, até desajustadas. Pessoa que é muito sozinha, ela é uma pessoa um tanto mórbida. Enfim, tem toda uma leitura por trás disso, que Hollywood faz, que os filmes fazem, a própria literatura faz. Mas a literatura também vai mostrar em alguns momentos que a pessoa solitária, ela precisa se isolar para ela, por exemplo, produzir. Os próprios poetas, os escritores, em alguns momentos, eles precisam sim de um tempo de distanciamento social para que possam produzir, né, muito bem. E por que não dizer também no próprio campo religioso? A solidão é um momento de encontro com Deus. Jesus saiu para estar sozinho no deserto. Jesus foi levado pelo Espírito a estar sozinho no deserto. E ali, depois daquele tempo de jejum, oração, se preparando para iniciar o seu ministério, vem a tentação, mas ele havia se fortalecido espiritualmente. Então, tem todas essas leituras, todas essas possibilidades na questão da solidão. Mas eu quero lembrar a palavra de Deus. Nós vimos aí o que a literatura, o que o cinema, enfim, na questão religiosa, o momento que pode ser extremamente também produtivo, mas próprio Deus começa lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, no verso 18, dizendo: não é bom que o homem esteja só. Aliás, é muito interessante que esse processo acontece não por uma carência de Adão. Não há um momento ali na Bíblia que diz que Adão ficou deprimido, ficou entristecido, porque ele viu que os animais tinham lá macho e fêmea. Não. É Deus que olha que não havia um igual. E Adão só se reconhece sozinho quando ele vê Eva e ele reconhece nela uma continuidade ou uma extensão sua. É varoa porque do varão foi feito. É osso dos meus ossos. Então é uma coisa muito bela e muito profunda, muito filosófica, por que não dizer, esse momento ali do confronto. Talvez seja o único personagem na história que a solidão não o incomodou, no sentido de ausência do outro. Mesmo que ele tenha percebido, quando nominou os animais, que existiam macho e fêmea. Todos eles tinham um equivalente, todos eles tinham um parceiro e uma parceira. E ele não tinha. Então, aquele momento ali, naquela palavra de Deus, aquela verbalização, aquela epifania, Deus se revelando, né, e dizendo: eu olho para o interior do homem e digo, não é bom que esse homem esteja só. E aí faz-lhe uma companheira. Tudo bem que existem momentos que a gente precisa estar mais recluso. Tudo bem que às vezes a gente não quer compartilhar uma dor, não quer preocupar o outro, ou precisa trabalhar muito algumas coisas antes de falar, antes de se expor, mas nós não fomos feitos para estarmos sozinhos. Alguns vídeos estão sendo colocados aí na internet, pessoas idosas tentando fugir de casa, porque não aguentam mais essa solidão, não aguentam mais esse confinamento. Precisam ir, nem que seja na farmácia, na lotérica, ver se o governo depositou a aposentadoria deles.
Quantas pessoas estão até rindo dessa situação, mas não se colocam no lugar daquele idoso, no lugar daquela pessoa, em que a solidão está apertando mais do que nunca. Porque agora não é uma solidão autoimposta. Não sou eu que estou me colocando em isolamento. Eu não quero ir à rua, eu não quero ver as pessoas, eu não quero agora conviver com ninguém. Não, eu estou sendo tolhido. Isso me é imposto. E aí pesa muito mais. A dor é muito maior. A percepção da ausência do outro se torna muito mais clara. Mas interessante que, de todas as promessas que nós temos na palavra de Deus, algumas têm muito a ver com essa promessa de que não estaremos sozinhos. E quando Deus fala isso, não é porque vai nos dar uma esposa, um esposo, uma família, aí nos dar, sei lá, 1 milhão de amigos, como já pedia lá Roberto Carlos. Não, é o próprio Deus. E o primeiro texto, né, além do citado de Gênesis que eu quero compartilhar com vocês, é a palavra de Deus a Josué. Está lá registrado no capítulo 1 e nós vamos ler o verso de número 9. Josué 1:9. Esse momento aqui é como se fosse uma condensação, um resumo da orientação que Deus dá a Josué como sucessor de Moisés na condução do povo. Depois, a partir de certo capítulo, vem a descrição histórica das batalhas dos povos que teriam que ser tirados, né, da terra prometida, desde Abraão, Isaque, Jacó e Moisés conduzindo o povo. Mas Josué, quando recebe a orientação de Deus, no verso 9 do capítulo 1, Deus diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E que promessa belíssima para nós nesse momento, em que estamos espantados com tudo isso que está acontecendo. Estamos preocupados até mesmo com tanta informação e desinformação que está acontecendo. Aonde nós vamos chegar porque não sabemos de fato aquilo que é verdade, aquilo que tem interesses escusos por trás, sejam interesses econômicos, políticos. Então, tem hora que ficamos realmente assustados. Qual é a informação correta? O que de fato está acontecendo? Será que é tudo isso que estão dizendo? Não estão mascarando no sentido para mais dos números? Quando, por exemplo, me perdoem fazer citação disso, eu não queria entrar nas questões políticas, mas a gente precisa pensar um pouquinho. Quando, por exemplo, se diz que, a partir de determinado momento, todos os óbitos vão ser colocados na conta do coronavírus. Quer dizer, se eu tenho um infarto fulminante, vou ser levado para o IML, vou sair de lá com um atestado de óbito de que morri não do infarto de coração, mas por causa do coronavírus. E aí os números vão lá em cima. A que ponto estamos chegando? A quem interessa isso? Por que não há verdade? Se bem que a gente fica preocupado. De verdade, dependendo de quem está usando ela. Essa verdade relativa, que é essa ética e moral que principalmente os políticos usam. Não te espantes. Olha o que Deus está dizendo. Não é o pastor César, não é um dogma da Igreja Batista, é palavra de Deus. Tem bom ânimo. Esforça-te, não pasmes, não te espantes. Mas por que eu não preciso me espantar? Por que eu não preciso ter essa sensação do impacto de uma notícia ou de algo terrível à minha volta? Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ele vai estar conosco em todo o tempo todo. Que coisa maravilhosa! O nosso olhar, como eu falei ontem, vai estar sim para esse trono, o trono da glória que está ocupado. O Todo-Poderoso está lá. Ele está no controle. Ele tem tudo sob as suas mãos. A uma palavra dele, as coisas podem completamente serem transformadas.
e sempre para a glória do nome dele. Então eu quero sim me agarrar a esta palavra. Às vezes a sensação sim de solidão. Outro dia eu estava brincando num dos grupos, né, compartilhando. Quando essa crise passar, eu vou ficar 15 dias sem aparecer em casa. A gente faz piada da situação, mas vai chegando um momento que se angustia. Vai chegando a um momento em que a sensação de impotência vai aumentando cada vez mais. E aí a palavra se torna atual, a palavra se torna contextualizada, a palavra se torna para esse tempo, para o meu coração, para o seu coração. Deus dizendo: não se espante, não pasme, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é a maior bênção, a maior promessa. Não é promessa de prosperidade, não é promessa de isenção de dificuldades, não, de maneira nenhuma. É promessa da presença dele. E se ele está conosco, somos mais do que vencedores. E se ele está conosco, ele vai sim continuar aquietando o nosso coração e vai continuar dizendo: sossega, eu tenho tudo sob controle. A hora que eu falar, essa tempestade cessa. A hora que eu falar, tudo isso vai acabar. Então, não se espante. Mas eu não vou ficar apenas nesse texto. Eu quero compartilhar com vocês também outra passagem bíblica muito linda e muito atual, muito contextualizada. É Isaías, capítulo 43. Vamos ler os versos 1 até o 3. Você que está aí com a sua Bíblia, pode pegar, eu tenho certeza que muitos vão marcar esse texto para depois, antes de dormir, lerem, para amanhã de manhã, quando acordarem, refletirem novamente e você ficar ruminando, né, o que está dizendo aqui, palavra de Deus a Isaías, e chega até nós. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. E aí coloca isso individualizando essa passagem. Por exemplo, mas agora assim diz o Senhor que te criou, César Augusto. Assim diz o Senhor que te criou, Noêmia. Assim diz o Senhor que te criou, Roseli, Vanessa, Priscila e tantos irmãos que estão nos acompanhando. Vanessa, assim diz o Senhor que te criou. Nós somos obra das mãos do Senhor. E ele continua dizendo: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nós somos propriedade do Senhor. Ele nos conhece pelo nome. Nós não somos estatística. Nós não somos número para o Senhor. Nós não somos equação para o Senhor. Nós não vamos ser proporção para o Senhor. Nós somos conhecidos pelo nome. E Ele nos ama. E aí ele tem aquele belo texto, aquela bela passagem. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Águas que tem simbolismo de aflição. Água aqui tem o simbolismo de turbulência. O que ele diz que vai acontecer quando passarmos? Ele não diz que nós não vamos passar, mas ele diz que quando passares pelas águas, estarei contigo. Que promessa! Eu tenho certeza que você está dizendo glória a Deus. Você está louvando ao Senhor agora. Você está o glorificando no fundo da sua alma. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Podem vir assim as vagas, podem vir sim as ondas, mas cremos naquele que está conosco. E quando ele se levantar, vai dizer: aquieta-te, acalma-te, para a onda, para turbilhão, para Covid-19, e o Senhor vai nos restaurar para a glória do nome dele. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque somos melhores do que alguém? Porque temos um sinal da parte de Deus? Somos privilegiados? Não, porque ele diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o
teu Salvador. Eu não preciso realmente esperar então mais nada. Quando passar, ou quando estamos passando por esse momento, o Senhor vai passar conosco. Eu vou fazer uma observação aqui. Quando eu falei de solidão e peguei lá alguns exemplos da literatura, peguei exemplo do cinema, peguei exemplo do próprio Jesus sendo levado pelo Espírito ao deserto e ali ficou sozinho. Aí eu poderia acrescentar lá no finalzinho do ministério de Jesus, Jesus chama alguns discípulos para orarem com ele e eles não aguentam a vigília da noite, eles não aguentam passar a noite toda orando e Jesus vai lá angustiado, cobra deles, vocês não conseguem ficar acordados, a minha alma está angustiada até a morte. Aquela solidão ali, recebendo o peso do pecado da humanidade, e Jesus queria gente do lado. Jesus queria que seus discípulos estivessem ali acordados com ele. Mas olha só que coisa maravilhosa. Em tudo isso, Deus está aqui prometendo: quando passares, estarei contigo. Quando vierem todas essas aflições, não vou te abandonar. E por que ele não vai abandonar? Pois eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Que coisa tremenda, meus irmãos, é compromisso que Deus assume conosco, é promessa, e Deus não mente. Deus não volta atrás, Deus não age circunstancialmente, Deus não está olhando talvez para o nosso medo agora e dizendo: você está com medo, não está acreditando, então vou deixar você sofrer um pouquinho. Deus não está olhando agora e dizendo: você está duvidando, você não acredita que eu possa reverter isso, você está acreditando no que estão dizendo na imprensa, o que estão dizendo nos grupos sociais, o que estão colocando na internet, você dá mais valor ao que eles falam do que eu estou dizendo e vou te punir por isso? Não, de maneira nenhuma. Deus não é vingativo dessa forma. Deus não tem prazer em nos castigar. Muito pelo contrário, ele tem prazer em cumprir as suas promessas. E ele vai estar, sabe por quê? Sempre porque ele é o Senhor teu Deus. Ele é o Senhor teu Deus, Saed. Ele é o Senhor teu Deus. A cada um, Isabel e tantos outros que estão aqui nos acompanhando, ele é o nosso Deus. Então ele vai passar conosco nessas tribulações, ele vai passar conosco por essas ondas, por essas vagas, por todas essas questões, por todo esse momento delicado que o nosso país está vivendo. E ele passando conosco, nós sabemos a quem nós desviamos o nosso olhar, para quem nós focamos. E eu quero encerrar essa série de promessas lembrando um salmo que é extremamente conhecido, decorado desde aqueles que já nasceram ou desde pequenininhos estavam na igreja, o Salmo 23. Mas vou destacar o verso de número 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos sim, se precisar, passar até pelo vale da sombra da morte. Vamos passar sim, se precisarmos, pelos vales mais sombrios, mais dolorosos, mais temerosos. Mas a presença dele faz toda a diferença. A presença dele é quem realmente nos coloca ou nos mantém em pé. É ele que repreende toda a investida do inimigo de nossas almas. É ele que tem toda a palavra de poder e autoridade sobre nossas vidas. Nem o inimigo de nossas almas, nem o diabo tem palavra que possa nos atingir. E se ele se levanta contra a igreja de Jesus, e se ele se levanta contra o povo de Deus nesse momento, ele está envergonhado, derrotado, porque o Senhor está conosco, ainda que andemos no vale da sombra da morte, ainda que estejamos atravessando rios turbulentos, ele está conosco, ainda que tudo à nossa volta nos assuste, como nós lemos lá em Josué, Deus falando, aquele grande líder
que substitui Moisés. Essas promessas destacadas nesta noite são promessas para cada um de nós. Então, se você estava se sentindo sozinho, mesmo estando aí no meio da sua família, mesmo estando aí cercado de todo conforto, de todo cuidado, de toda provisão humana e material, o Senhor está contigo. O Senhor é o teu guardador. O Senhor vai caminhar com você nesse vale sombrio, doloroso, assustador. E como eu disse ontem, muito em breve estaremos lá no templo. Muito em breve, igrejas por esse Brasil afora vão estar dando grandes cultos de gratidão, grandes momentos de testemunhos do que Deus fez enquanto durava essa crise. A nossa igreja tem sido extremamente abençoada. Pelo menos 2 pessoas. E a Bíblia diz que uma alma que aceita Jesus, há uma festa no céu. Mais vale uma alma do que o mundo todo. Toda a sua riqueza, toda a sua glória. E pelo menos 2 pessoas já foram alcançadas através deste canal. Uma pela escola bíblica dominical e outra através dessas reflexões que temos colocado, né, aqui à noite. Então temos que glorificar a Deus. Ele também está trabalhando, mesmo que as notícias que só cheguem pelos meios sociais, pela imprensa, sejam só notícias desanimadoras e assustadoras. Mas a palavra hoje confirma e acalenta o nosso coração. Não estamos sozinhos nesse barco. Esse barco não é um barco furado que vai afundar de uma hora para outra, porque o Todo-Poderoso está conosco. Porque o Todo-Poderoso prometeu e ele não mente. Então eu vou repetir as passagens, só para ficar bem gravada no seu coração. A primeira passagem, Josué, capítulo 1, versículo de número 9. Não te mandei eu, é Deus falando. Deus falando a Josué, mas Deus falando a você nesta noite. Esforça-te e tem bom ânimo. Não é fácil. Não é fácil ter bom ânimo nesse momento. Não é fácil ter bom ânimo os nossos irmãos que são autônomos, que não têm o seu salário garantido e o mês começou e as contas vão chegar. Não é fácil ter ânimo quando as notícias só são as piores. Os prognósticos, as previsões de futuro são pessimistas. Esforça-te, tem bom ânimo. Porque tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Salmo 23, verso 4. Ainda que eu andasse, ou seja, olha só a ligação de Josué com isso. Por onde andares? E aí Davi diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E por fim, Isaías 43, estou lendo de novo só para reforçar no seu coração, você que chegou depois poder ter tempo de anotar os versos de 1 até o 3, mas agora assim diz o Senhor que te criou. E aí quando você lê essa passagem de novo, coloque o seu nome, em vez de Jacó, em vez de Israel, coloca o seu nome, porque essa palavra é para você, é para o seu coração, é para a sua alma, você que estava se sentindo sozinho, você que está com medo da solidão, que essa solidão está te apertando o peito, que essa solidão está aí querendo roubar a sua paz, ela agora está sendo substituída pela alegria da presença do Senhor. Não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, ele te conhece, ele sabe as suas necessidades. Você que está preocupado com as contas que vão chegar esse mês, ele sabe, ele já está com providência para a sua vida. Ele sabe, e ele é Deus provedor e vai te abençoar, vai abrir portas sim, e porta que Deus abre ninguém fecha. Não adianta os homens falarem o que quiserem, mas quando Deus der a palavra dele, céus e inferno obedecem à palavra de Deus. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você é do Senhor. A sua vida pertence ao Senhor. A sua vida está nas mãos do Senhor. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Você já chorou hoje com medo, preocupado?
Ele estava aí do seu lado enxugando a sua lágrima. Ele estava aí ao seu lado querendo te dar colo, dizer: aquieta, descansa, espera. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. A nossa confiança está nele. A nossa esperança está nele. Que Deus esteja abençoando você. Que Deus esteja se fazendo presente no seu coração, enchendo a sua alma de paz nesse momento. Enchendo a sua alma de paz para que as pessoas que te conhecem glorifiquem a Deus, dizendo: como que podes ainda louvar a Deus com tudo isso que está acontecendo? Ainda glorificar ao Senhor, mesmo quando a despensa começar a esvaziar, mesmo quando as contas começarem a chegar. Descansa, espera. O Senhor Deus está contigo. O Senhor se faz presente na sua casa. E você, meu irmão, que mora sozinho, você que está se sentindo solitário mais do que nunca, vai passar. Daqui a pouco estaremos juntos e vamos poder nos abraçar muito. Vamos poder estar pertinho uns dos outros. Nunca aquele café, aquela mesa da comunhão na nossa igreja vai ser tão frequentada. As irmãs que cuidam da mesa podem preparar aí. Vai ter muita gente para aquele momento ali de estarmos juntos. Sexta-feira no ensaio, vou lá tirar xerox, tá, pessoal? Os entendedores entendam, tá? Sexta-feira vou passar lá na hora dos ensaios para tirar xerox e aí vou dar aquele alô lá, porque com certeza, né, vai ter coisa boa durante o ensaio. Meus irmãos, muita saudade de vocês e muito em breve estaremos ali reunidos. Que Deus a todos abençoe. Até amanhã, às 19 horas, dando continuidade a esse nosso encontro. Que Deus esteja suprindo a sua necessidade, que a presença de Deus seja uma realidade na sua vida, uma realidade na sua casa. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, ó Pai de amor, porque cremos num Deus vivo, num Deus todo-poderoso. Aplica, Pai, a tua palavra em cada coração. Se algum dos nossos irmãos, Pai, está se sentindo muito sozinho nesse instante, se revela, Pai de amor, se manifesta. Faz arder esse coração, faz, ó Pai, Espírito Santo se manifestar nessa vida e a glória do Senhor esteja enchendo a mente e o coração agora. Visita cada lar, Senhor Deus. Visita cada lar que ainda vai ouvir esta palavra no decorrer desta semana, naqueles compartilhamentos que vão acontecer. Que o Senhor esteja se manifestando, que o Senhor esteja levando paz, que o Senhor esteja abençoando a cada um. Continuamos orando pelas nossas autoridades. Continuamos orando, ó Pai, pelas pessoas que estão trabalhando na descoberta de uma vacina, de um medicamento que seja eficaz. Continuamos orando pelos nossos irmãos que trabalham na área da saúde, na área de segurança. Continuamos, ó Pai, orando pelos políticos, desde o presidente da República aos vereadores. Toma, Senhor Deus, a cada um deles, quebranta os corações, ó Pai. Quebranta o coração daqueles que podem fazer o bem, Senhor Deus. Quebranta o coração daqueles que podem tomar decisões que não sejam demagógicas e que de fato venham abençoar as pessoas. Toma, Senhor Deus, a cada um de nós nas tuas mãos, porque a nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Que Deus os abençoe. Amanhã estaremos juntos novamente. Leve o meu abraço, leve o meu carinho, as minhas orações. Que Deus esteja com cada um de vocês. Até amanhã, às 19 horas.